Há algum tempo, a minha esposa vem reclamando que as nossas cadeiras estão bambas. E devagarzinho, estas cadeiras começaram a me incomodar um pouco também. Bem provavelmente, qualquer pessoa normal iria apenas colar essas juntas e vida que segue. Mas eu lembrei que havia um projeto bem legal de cadeiras no meu livro de marcenaria e achei que esta seria uma oportunidade perfeita para começar um novo projeto. O primeiro passo foi criar um gabarito para as pernas de trás e encosto da cadeira, que além de serem anguladas, ainda possuem uma parte levemente arredondada na altura do assento. Além de desenhar o formato da peça, ainda preciso marcar a altura onde cada uma das travessas do encosto vão ficar. E para visualizar melhor como a peça vai ficar depois de pronta, eu coloco o gabarito ao lado de uma das cadeiras velhas. No livro é recomendado que se corte o gabarito com uma serra-fita. Porém, como eu não possuo esta ferramenta, eu fixo a serra tico-tico de ponta cabeça em um suporte na minha bancada de serviço para realizar esta tarefa. O que eu pessoalmente achei que funcionou muito bem. Depois de cortado, ainda dei uma ajustada no gabarito com a lixa. A madeira que escolhi para este projeto é o Angelim Amargoso, e como esta madeira é meio carinha, acabei optando por comprar a madeira sem beneficiamento, o que acabou me economizando um bom dinheiro. Mas como não tenho uma desempenadeira nem uma desengrossadeira, tive que fazer todo o beneficiamento na plana manual, o que acabou me custando algumas horinhas de trabalho. Mas ainda consegui usar a serra circular para cortar as peças na largura e comprimento que eu precisava. Usei o gabarito para transferir o desenho das pernas e encosto para a madeira. Segui as instruções do livro para desenhar o encaixe no tamanho exato. Usando primeiro o esquadro combinado e depois marcando o local exato com o graminho. Este graminho possui 2 riscadores na largura exata do meu formão. Isso facilita muito na hora de fazer juntas com ferramentas manuais. E caso queira saber como montar o seu próprio graminho, confira o meu outro vídeo com link na descrição. Para fazer o encaixe, basta remover este material até a profundidade demarcada pela fita no formão. Lembrando que se deve começar no meio e ir para cada uma das laterais, remover o material e repetir o processo até atingir a profundidade demarcada. O encaixe deve ser cortado antes de cortar as pernas e o encosto no formato final, pois não há como fixar a peça na bancada depois de cortada. Para cortar a peça no tamanho final, o livro indicou a serra-fita, mas como não tenho essa ferramenta e a peça é grossa demais para o tico-tico, tive que improvisar. A minha primeira ideia foi fazer vários cortes perpendiculares e depois remover todas essas partes com o formão, e no final fazer o ajuste mais fino usando a grosa e a plana. Apesar da peça ter ficado como eu queria, o processo acabou demorando muito mais do que eu gostaria. Por isso acabei optando por uma nova estratégia. Desta vez, eu cortei a peça com a serra japonesa direto no sentido da linha, deixando apenas uma pequena margem de segurança para que eu tivesse tempo de perceber que estava serrando fora da linha antes de estragar a peça. O serrote japonês permite serrar com uma precisão impressionante, e cortar desta forma foi muito mais fácil e rápido do que tinha imaginado no começo.
Uso a pana para remover a margem de segurança que deixei na peça e já deixar a madeira com o acabamento mais liso. Para ter uma ideia de como vai ficar depois de pronto, eu prendi a peça no pé da nossa cadeira, e já dá para ver que as curvas vão deixar a cadeira muito mais elegante. Agora que terminei as duas pernas de trás, chegou a hora de trabalhar nas travessas do encosto. Uma das tábuas que comprei veio com alguns furos de cupim, mas a madeireira já me mandou esta tábua um pouco mais longa que eu precisava, e desta forma ainda foi possível cortar travessas o suficiente sem os furos do bichinho. Depois de planar e cortar cada uma das travessas no seu tamanho final, fiz os furos nas laterais para poder fixar as travessas usando cavilhas e ainda dei um formato côncavo para as travessas do encosto. Usei os próprios furos das travessas como referência para fazer os furos nas pernas de trás e fiz a montagem a seco para ter uma ideia de como estava ficando. Agora que terminei de montar a parte de trás das cadeiras, chegou a hora de montar as pernas da frente. As juntas das pernas da frente com as travessas do assento serão do tipo encaixe e espiga. E assim como nas pernas de trás, aqui também será necessário entalhar primeiro o encaixe da junta antes de cortar as pernas no seu formato final. Depois foi só riscar o ângulo nas pernas e serrar acompanhando a linha. Uma coisa que me ajudou muito a serrar mais reto foi usar um esquadro de referência na hora de prender a peça na morsa para deixar a linha mais na vertical possível. E a cada perna que eu cortava, o meu corte ficava mais preciso e o processo mais fácil. Depois de terminar as duas pernas da frente, comecei a trabalhar na travessa que fica entre as duas pernas. O primeiro passo foi marcar o comprimento da espiga que vai encaixar nas pernas usando o graminho de um riscador. E em seguida eu usei o graminho de 2 riscadores para marcar a largura da espiga. Cortei a espiga em ambos os sentidos e repeti o corte na parte de cima e de baixo da espiga. Fiz um ajuste fino com o formão e na hora de testar o encaixe aconteceu o que eu mais temia. A parte de cima do encaixe rachou. Ainda tentei colar a peça e dei continuidade ao projeto, mas já vou adiantando que não deu certo e tive que montar pernas novas do zero. Como as espigas da travessa da lateral vão se encontrar com a espiga da travessa da frente, ainda foi necessário cortar um chanfro na ponta da espiga. E agora que terminei a travessa da frente, chegou a hora de montar as duas travessas laterais. Como o assento da cadeira é mais largo na parte da frente do que na parte de trás, as travessas laterais vão se encaixar em um ângulo de 86 graus com as pernas da frente e de trás, o que faz desta peça a mais complexa de todo o projeto. Para conseguir desenhar as espigas neste ângulo, irei usar esta ferramenta chamada de suta. Ela permite copiar e transferir ângulos de uma peça para outra. Eu uso o transferidor para ajustar a suta em um ângulo de 86 graus. E usando tanto o esquadro combinado quanto a suta, eu consigo desenhar todas as linhas de referência para cortar esta espiga no ângulo correto. Serro em todas as linhas demarcadas e faço pequenos ajustes com o formão até que a espiga se encaixe perfeitamente. Para fazer a espiga do outro lado,
O processo é exatamente o mesmo, porém agora ainda tenho que tomar cuidado para não fazer a espiga angulada para o lado errado. Por isso optei por fazer parte das marcações com a cadeira montada, para evitar qualquer tipo de confusão. Foi quando me dei conta que colar a parte que rachou das pernas não ia funcionar. Não sabia o que fazer. Não conseguia pensar em nada além de começar a montar tudo do zero. Desde o começo eu já achei que fazer o encaixe a apenas 5 milímetros do topo da perna iria deixar esta parte meio frágil, mas como é a minha primeira cadeira, achei que seguir as instruções do livro seria a coisa mais sensata a fazer. Mas como isso não deu certo, passei a noite pensando sobre o assunto e cheguei à seguinte conclusão. Não queria diminuir o tamanho da espiga, pois acredito que sua altura tem um papel importante na força da junta. Por isso acabei optando por fazer a perna nova exatamente igual. Porém, para evitar que elas rachem na parte de cima, irei deixar uma sobra de 5 centímetros nesta parte, que eu irei remover apenas quando as pernas e travessas estiverem bem coladas. E a melhor parte foi que ainda consegui reutilizar 2 das 3 travessas que encaixam nas pernas da frente. E vocês nem imaginam como foi gratificante ver a estrutura da minha primeira cadeira montada. Antes de poder colar todas as partes da cadeira, ainda uso a tupia para fazer um pequeno rebaixo onde o assento vai se encaixar. Lixo todas as partes antes de colar tudo, pois depois de colado, vai ser impossível de chegar nos cantinhos com a lixadeira e eu iria odiar ter que lixar todos os cantinhos na mão. Para evitar que a cola que espremer para fora da junta deixe manchas no acabamento da madeira, eu faço a montagem a seco e cubro com fita todos os cantinhos por onde a cola pode escorrer. Como a cadeira é um móvel que, além de ser usado para sentar, ainda é constantemente arrastada, ela precisa ter juntas bem fortes. E por isso eu faço questão de usar uma cola de alta qualidade, como a Titebond 3, por exemplo. Espalho bem a cola, tanto nos furos quanto na lateral do encosto, e encaixo a peça no lugar. E repito o mesmo processo para fixar a outra perna. Então eu prenso bem e deixo secar até o próximo dia. Removi a fita e fiquei bem feliz de ver como as emendas ficaram. Para montar o resto da cadeira, eu começo colando as 2 pernas da frente. Depois eu colo as travessas laterais nas pernas de trás e finalmente junto as pernas da frente com o resto da cadeira. Prenso bem, usando uma tábua entre o sargento e a cadeira, para que não fiquem marcas da prensagem no móvel. E ainda uso mais um sargento na diagonal para manter a cadeira no esquadro. Enquanto espero a cadeira secar, eu começo a trabalhar nas tabuinhas do assento. No projeto do livro, as tabuinhas tinham uma espessura de 1,8 mm, porém as que eu comprei tinham 2,5. A princípio, eu acho que essa diferença de espessura não interfere no design da cadeira, e por alguns momentos cheguei a cogitar em fazer o assento com as tábuas mais grossas mesmo.
Porém, no final, acabei decidindo que não queria adicionar peso desnecessário à cadeira e optei por desengrossar as tabuinhas. Fiz isto na serra circular mesmo, passando a tabuinha primeiro de um lado, cortando até a metade, e depois virando a tabuinha e cortando o resto que faltava. E depois eu usei a minha plana para remover as marcas da serra. Agora que a cola secou bem, posso finalmente remover os excessos das pernas da frente e fiquei extremamente feliz de ver que a minha ideia funcionou bem. Risquei as linhas ligando o rebaixo da travessa da lateral com a travessa da frente e com o formão removi o material que faltava. As tabuinhas do assento foram cortadas um pouco mais largas que o necessário para que o ajuste fino pudesse ser feito na plana, para termos um encaixe perfeito. Para cortar as extremidades das tabuinhas do assento, Oliva instruiu a medir o rebaixo da frente e, com a suta em um ângulo de 86 graus, riscar as laterais a serem cortadas. Porém, eu não estava muito confiante de que conseguiria fazer um assento que encaixasse perfeitamente dessa forma. E por isso eu optei por usar uma cartolina para fazer um molde no formato exato. Transferi o formato do molde para as tabuinhas e depois serrei em cada uma delas até o assento se encaixar perfeitamente. E agora, com todas as tabuinhas do assento no lugar, já dá para ter uma boa ideia de como a cadeira vai ficar. Para dar o efeito de que o assento está embutido na estrutura da cadeira, ainda foi necessário cortar um pequeno rebaixo na parte de baixo das tabuinhas e fazer um pequeno chanfro na parte de cima, que infelizmente eu só filmei fazendo no pedacinho de teste, mas acho que deu para pegar a ideia. Caso fosse fazer a cadeira na versão mais simples do livro, bastaria colar o assento e a cadeira estaria pronta. Mas como sou eu que estou montando a cadeira para mim mesmo, me dei ao luxo de optar pela versão mais completa e ainda adicionar os apoios de braço. Comecei separando e preparando a madeira que iria usar. Cada apoio será feito de duas peças, uma tabuinha onde se pode apoiar o braço e uma repinha que irá sustentar o apoio. Assim como entre as pernas e as travessas da cadeira, aqui também será usada uma junção do tipo encaixe e espiga. Porém, aqui a espiga do suporte irá atravessar a tábua do apoio, que além de ser uma junção bem forte, ainda irá dar um charme bem legal aos braços da cadeira. Comecei a fazer a junção pelo encaixe no braço. E para conseguir fazer o encaixe o mais reto possível, entalhei primeiro até a metade em um dos lados e então virei a peça para entalhar do outro lado e fazer o furo se encontrar no meio. Fiz este gabarito em MDF para arredondar a parte da frente do braço e colei uma lixa na parte de baixo para evitar que escorregue na hora de fixar. Eu usei a tupia com uma fresa copiadora para transferir a curva do gabarito para o braço da cadeira. Além de arredondar a parte da frente do braço, ainda cortei o braço afunilado, deixando-o mais estreito na parte de trás e fiz um pequeno chanfro na parte de baixo. Agora que terminei os dois braços da cadeira,
chegou a hora de começar a trabalhar na repinha de suporte. E começo riscando o comprimento da espiga. E depois eu risco a largura e espessura, deixando sempre uma pequena margem de segurança. Seco nas linhas demarcadas e depois eu faço um ajuste fino no formão até conseguir um encaixe perfeito. Para fixar o suporte na cadeira, será usada uma junta de sobreposição que será simplesmente parafusada à cadeira. E para dar um acabamento mais bonito, ainda dou uma chanfrada na extremidade de baixo do suporte com a plaina. Com as duas peças prontas, posso finalmente colar uma na outra. Prenso bem e deixo secar até o próximo dia. Depois de bem seco, corto a espiga rente ao apoio de braço e dou uma boa lixada. A parte de trás do braço será fixado no encosto da cadeira usando uma cavilha e marco o local de fixação para poder fazer a furação. Faço o furo tanto no encosto como no braço da cadeira com uma fita na broca marcando a profundidade, para evitar que eu vá fundo demais. Faço um último furinho por onde o parafuso do suporte vai passar. Colo primeiro o braço no encosto e depois eu parafuso o suporte do braço na travessa do assento. Colo cada uma das tabuinhas na estrutura da cadeira e prenso tudo para deixar secar. Para fazer o acabamento nesta cadeira, vou usar o betume diluído em 9 partes de água rasa, para dar um destaque nos lindos veios da Angelinha Margoso. E depois de deixar impregnar por 1 horinha, passei uma cera em tudo para dar um leve brilho e ainda proteger a madeira. E finalmente chegamos ao final de mais um projeto. Esta cadeira foi sem dúvida o projeto mais desafiador até o momento, e mesmo com algumas frustrações no decorrer do projeto, ainda me diverti muito. Se gostaram desta cadeira tanto quanto eu, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo projeto.